Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Robson, seu professor de História. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o Renascimento Cultural. Esse movimento aí que teve seu apogeu entre os séculos XV e XVI e foi fortemente marcado pela revalorização da cultura grego-romana, pelo pensamento racional e o negacionismo, a tentativa de negar aí o período imediatamente anterior ao que eles estavam vivendo, ou seja, a Idade Média. Então, eles acreditavam que a Idade Média foi marcada pelo obscurantismo, foi marcado pela baixa produção cultural. Então, por isso, eles revalorizavam a cultura grego-romana. Beleza? Mais sobre isso na aula de hoje. Vamos lá? Um abraço aí e vamos para a aula. Então, galera, aqui é o professor Robson. Vamos lá falar sobre o Renascimento Cultural, esse movimento ocorrido aí entre os séculos XV e XVI na Europa, Foi o período de auge aí do Renascimento Cultural na Europa. E o Renascimento, ele vai começar lá na Itália, Por quê? Porque a Itália era um grande entreposto comercial da época. Vimos aí nas nossas últimas aulas que o movimento das cruzadas, ele levou muita população, muitas pessoas, muitos cristãos foram lá lutar no Oriente, retomar o território sagrado de Jerusalém, e o grande legado do movimento das cruzadas foi justamente o estabelecimento de rotas comerciais. E essas rotas comerciais, com o passar dos séculos, elas tiveram como ponto principal aí as cidades italianas, principalmente Florença, Gênova, E aí, essas cidades elas se tornaram o berço do Renascimento, pelo fato de, através das relações comerciais, também passarem ali vários povos, com suas culturas. Então, a união dessas culturas, dessa visão de mundo, fez com que os italianos, principalmente lá dessas cidades já mencionadas, iniciasse uma nova cultura aí na Europa, aí no século XV, a partir do século XV. E o movimento do Renascimento, ele é basicamente uma revalorização da cultura clássica, principalmente da cultura grego-romana. Porque os renascentistas, os homens do Renascimento, eles acreditavam que o período imediatamente anterior ao que eles estavam vivendo foi marcado pela baixa produção cultural, foi marcado pelo obscurantismo. Então, eles passaram a revalorizar a cultura grego-romana. Então, eles olharam, tiveram um olhar lá para a filosofia, para a organização política, da Grécia e de Roma, principalmente de Atenas, lá na Grécia, para revalorizar aí a cultura. E aí, uma das bases do Renascimento foi a valorização do pensamento racional, do racionalismo, ou seja, do restabelecimento de uma nova relação de Deus, com o mundo, ou de Deus com o homem. E aí, o pensamento teocentrismo, o pensamento teocêntrico, onde Deus é o centro de todas as coisas, um pensamento tipicamente medieval, ele vai sendo deixado de lado, ele vai sendo abandonado, e o antropocentrismo, ou seja, o homem, o centro de todas as coisas, passa a ser usado. Então é uma valorização, uma revalorização das capacidades humanas. Então o antropocentrismo ele vai substituir o teocentrismo lá a partir do século XV com o Renascimento Cultural. Então, pensadores e artistas eles eram chamados de humanistas e desenvolveram estudos principalmente sobre poesia, história, filosofia e matemática. O desenvolvimento da matemática foi responsável por uma grande revolução nas artes, que é a pintura em perspectiva. Então aí nós temos o quadro o gótico medieval, que era marcado pela bidimensionalidade, o quadro bidimensional, e o quadro renascentista, com a pintura em perspectiva, ela é marcado pela tridimensionalidade, ou seja, você consegue ver, além das duas dimensões, a profundidade da obra, Então você consegue, através do cálculo matemático, eles conseguiram desenvolver uma harmonia
né, das cores, né, dos tamanhos, das formas, em que você consegue observar também em profundidade, né, um plano de fundo, coisa que na arte gótica medieval ela não existia, não aparecia. O grande homem do Renascimento ele foi o Leonardo da Vinci, né, porque ele se destacou na pintura, na escultura, né, ele também foi poeta, foi cientista, né, foi matemático, né, então aí os famosos quadros do Da Vinci, né, a Mona Lisa, né, e a Última Ceia, talvez sejam os quadros aí mais famosos do mundo, né? O Leonardo da Vinci ele também se destacou, né? Ele tem projetos, né, do primeiro helicóptero, né? Ele tem projetos também na área militar, né, de armas, né? Então ele se destacou em várias áreas, né? Ele dissecava os corpos para ver como é que funcionava o sistema, né, muscular, né, para conseguir, né, pintar e esculpir com mais precisão, né, com mais realidade aí as suas obras. Outro grande, né, renascentista foi o Michelangelo, né? Então temos aí à esquerda, né, tem a obra aí o Davi, né, do Davi e Golias, né? E assim o Michelangelo, né, ele retrata, né, o Davi aí no momento anterior, né, à batalha. Então, né, a gente consegue perceber aí nessa obra, né, um momento de tensão, né, onde ele concentra-se na cabeça, né, em rotação, na fisionomia, né, e principalmente no olhar, né, se você olhar, né, nos olhos, né, do Davi, ele está tenso, né, então é ali no momento em que ele vai lançar a pedra, né, então a mão tensa, né, segura, né, a pedra, né, então nesse momento aí, né, ele está lançando a pedra, então essa parte, né, do movimento, né, bem tenso do Davi, né, e para ele criar, né, esculpir aí essa obra de arte, né, ele também dissecou cadáveres, né, para entender como funcionava o sistema muscular, né, e aí ele entendeu de uma maneira mais realista aí a organização, né, do corpo humano. E, né, uma obra de arte aí que eu considero uma das obras de arte mais belas do mundo, né, que foi a pintura da Capela Sistina. Então o Michelangelo ele vai retratar o Novo e o Velho Testamento, né? Recomendo vocês aí uma visita, né, à Capela Sistina, né, logicamente uma visita virtual, né, digitando aí no Google aí Capela Sistina, provavelmente vocês conseguirão achar o link, né, e aí vocês conseguem fazer uma visita virtual aí pela Capela Sistina. Muito importante também no Renascimento foram as obras literárias, não também pela arte, né, pela arte em si, mas também pelo momento em que ela foi criada, né, o momento de consolidação dos idiomas. Então ela foi muito importante, né, também para a consolidação dos idiomas aí na Europa. Para que ela fosse divulgada, né, foi necessária uma invenção, né, muito importante, né, uma grande revolução aí que foi a revolução da imprensa, né, a criação das imprensas móveis aí pelo Johannes Gutenberg. Isso permitiu que os livros eles fossem publicados mais rapidamente e o público, né, tivesse um acesso mais rápido, né, e um público maior. Do italiano, né, teve aí a Divina Comédia, né, que era uma sátira, né, onde o próprio Dante Alighieri, né, que foi o criador do livro, né, Divina Comédia, ele vai passar, né, pelo purgatório, pelo inferno e pelo céu, e aí ele vai encontrar o poeta Virgílio, né, que foi uma das grandes inspirações, né, um poeta Virgílio, poeta grego, né, ele foi uma das grandes inspirações aí do Dante Alighieri. Ele vai encontrar ele lá no inferno, né, e vai ajudar, né, ele escapar aí do inferno, né. Então essa questão, né, da valorização da razão, né, então o poeta Virgílio grego valorizando a razão irá conduzir aí o Dante Alighieri para fora, né, do inferno, e ele vai chegar ao paraíso, né, e nesse paraíso ele vai encontrar sua amada lá, a Beatriz. Então, né, essa obra literária ela foi muito importante para a consolidação do italiano. Tem, né, para o inglês, né, para a consolidação do inglês, aí temos as obras do Shakespeare, né, William Shakespeare, Romeu e Julieta, Sonho de uma Noite de Verão, né, Hamlet.
Então, elas foram importantes aí para a consolidação do inglês. Dom Quixote de La Mancha, muito importante para a consolidação do espanhol. O Miguel de Cervantes, é o autor de Dom Quixote, e ele vai falar aí das sagas de cavalaria, uma sátira das sagas de cavalaria da época, o Dom Quixote de La Mancha com seu cavalo Rocinante e o seu fiel escudeiro Sancho Panza. Ele vai lutar aí contra o rei, vai procurar, lutar a vida inteira contra o rei, e disputar o amor da sua amada Dulcinea del Toboso. Então é uma obra, literária muito interessante, recomendo também a leitura. Os Lusíadas, foi muito importante para a consolidação do português, foi escrito pelo Luís de Camões, e ela fala sobre as grandes navegações, a beleza das grandes navegações, a saga das grandes navegações portuguesas. E o Maquiavel, Nicolau Maquiavel, ele escreve O Príncipe, uma obra literária importante aí, porque ele vai ser a primeira obra de ciência política, considerada a primeira obra de ciência política aí, da história. Então é como se fosse um manual para como o governante deve governar bem. Então ela foi muito importante, foi uma obra muito importante na época e continua sendo até hoje, Então é isso, galera, que eu queria passar para vocês aí sobre o Renascimento. Valeu aí, um abraço, até mais, até a próxima aula.